fazer uma leitura, tá? Sobre a nova goleada do Sport aí, dessa vez contra a equipe do Caruaru City, na Arena do Pernambuco, meu cara. O que é que dá pra gente destacar? Qual é o ponto-chave, o seu destaque aí desse jogo, irmão? Celso, veja só. Eu vou dizer o seguinte, tá? Para mostrar o que é o sentimento da torcida, a expectativa para o jogo, né? E o que o jogo se desenvolveu. Peguei hoje, abri o meu celular, o jogo já tinha começado, né? Até estava com alguns segundos. Entrei no ao vivo lá do Bet Nacional e apostei mais 5,5. Podia ser até gol do Caruaru entraria na onda. O que eu não imaginava que acontecesse, porque o Caruaru só tem 3 gols no campeonato, né? É um time muito, muito, muito fraco. Depois de quarta-feira, em que você viu o Sport criar e finalizar bem. Veja só, o Sport fez 8 gols no Bahia. No City, verdade, né? No City, verdade. Fez 8 gols, 2 anulados, até teriam que ir pro VAR se fossem, né, numa competição que tivesse o sistema. Ou seja, o Sport criou muito, finalizou bem. Pela frente, o Sport teria o lanterna do Pernambucano. O Sport, né, goleou o Belo Jardim, teve outros jogos com facilidade. Então, eu disse, porra, vou colocar qualquer besteira aqui, porque estava pagando, acho que 5,5, 6-1, numa vitória acima de 5 gols e meio. E essa era a percepção da torcida no pré-jogo, Celso. Ninguém tinha dúvida que o Sport venceria o Caruaru, e havia uma expectativa com a utilização dos titulares, por você ter em campo a força máxima e repetir naturalmente com menos intensidade, mas ter menos intensidade contra o Caruaru do que teve contra o Bahia seria suficiente para repetir os 6. Seria suficiente. Mas dentro de campo, a gente viu algo muito, 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 muito comum no futebol. Cauê escreveu sobre isso no Twitter, ele pode falar aqui em instantes. E eu escrevi também, que é o seguinte: não se trata, não é videogame. Né? E até o videogame de hoje em dia, que o jogador já tem até problema psicológico no videogame de hoje em dia, né? Mas não são robozinhos. Você não consegue chegar no vestiário e dizer, vamos para cima, manter o foco, concentração, marcação alta, vamos em cima. Isso tudo se perde naturalmente. O Sport, para fazer aqueles 6 gols do Bahia, para ter aquela atuação, precisou ter um foco em cima, uma instigação, a vontade. Foi trabalhado para chegar voando naquele jogo. Totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente de hoje. Hoje, até porque vem depois do 6-0, o que a gente via no começo cria a chance e o jogador tenta fazer o gol mais bonito. O volante que nunca arrisca, chuta de fora. O lateral arrisca. Todo mundo arrisca. O que a gente viu hoje de jogadas de Thierry e Sabino lançando de 3 dedos, tentando ligação direta, duas até conseguiram. Isso foi o desenho do jogo. Um jogo de muito menor concentração, de mais relaxamento e de frescurinha. Jogadas preguiçosas, Fred. Chega a ser jogadas preguiçosas. Porque é o fácil. É o fácil, o cara não quer pensar. O cara tá tão cansado mentalmente que ele vai fazer o fácil. E aí vem a frescurinha, o toquezinho pra cá, o toquezinho pra lá. Sabe que o adversário não tem o que fazer. Aquele adversário você vai ganhar facilmente. Mesmo quando ele rouba a bola e parte do contra-ataque, não bota em desarma. Parecia que você estava jogando contra o time infantil, pô. Não tem, assim. É um abismo gigante. O Sport se notabilizou muito nessa temporada por jogar muito pelos lados. Só que para você jogar pelos lados, você tem que articular, você tem que triangular. E hoje não jogou pelos lados. Fazia só o meio, que é como se fosse assim. Vamos no fácil? Vai ali no toquinho que a gente resolve. O Jorginho vai, passa aqui. Wagner Love várias vezes se embananando com a bola ali no meio, saindo da área. Sim, você via que você quer dizer a palavra preguiça, mas não é preguiça. É o desgaste mental que você teve. Você chega ali querendo aliviar, você chega ali querendo,
Pô, É a depois que Jogar o rotação, né? suficiente, Cauê. Jogar o suficiente. Exato. Depois que eu. Era muito o que eu falava daquele time de Jair Ventura, que o Sport defensivamente ali não errava. Ali era um desgaste mental gigante, porque o time era aquele negócio. O time, como era fraco, então ele tinha que ser muito encaixado e ninguém podia errar. Só que chegava uma hora que quando o Sport começou a meio que às vezes degringolar na sequência, eu disse, bicho, quando começa a dar errado, velho, porque mentalmente você não consegue todo jogo botar 100%, você não consegue. E aí a questão de agora, pô, não consegue 100%. Então quando você começa a rodar o time, e aí a minha cobrança em Endon é muito nisso, quando você começa a rodar o time, você oxigena a história, você oxigena os jogadores do banco de reserva que vão querer também aparecer, que precisam, vão ter chance de mostrar. E esses jogadores vão chegar com outra mentalidade, vão chegar com a cabeça vazia, vamos dizer assim, de pressão. Então, por mais que você perca algo em conjunto, que é natural, por mudanças que você faz, você ganha em outras coisas. Você ganha em intensidade, você ganha em vontade, você ganha em cabeça pensante. E eu acho que o pedido não precisava nem Anderson chegar hoje, ó, vou botar 100% time reserva. Não. Se ele não queria, por achar que era um menosprezo ao adversário, era um desrespeito, qualquer coisa, ele poderia, ao menos, deixar 3, 4 jogadores de fora do time titular para que Love, com 37 anos, 38 anos, está se desgastando num jogo desse, podendo estourar mais à frente. E eu não estou nem dizendo de agora. O problema é que essa conta vai bater no brasileiro. Essa conta vai bater. Vai chegar. Fabinho, Sempre mais bate, um jogo Cauê. tem que se Sempre desgastar, bate, pô. pô. Pois é, os caras não são super-heróis, pô. Pra que Fabinho nesse jogo? Pô, aí você vê, Tosi Davidson não tem condição de jogar nesse jogo, meu amigo. Aí são as contradições. Por que botou o menino pra jogar contra o Ceará? Ele não podia jogar esse jogo. Agora, naquela fogueira do Ceará, que a principal jogada do Ceará era aquela pelas pontas, com o Eric e com o Janderson. Aí o menino lá podia. Hoje o menino não tem condições. Pô, então são coisas que Veja, você começa a ver o que me chamou muita atenção nesse jogo aí, assim, é claro que é a diferença, né, velho? Assim, são os opostos aí. A gente tá falando de um time que. Eu tô falando o cenário de hoje, tá? Porque, claro, tudo pode mudar. Não tô dizendo que o Sport vai ser campeão pernambucano, até porque quando for para fase de mata-mata é outro campeonato. Mas assim, Era. hoje é o time mais arrumado do estado, né? Contra um time que hoje, que por outro lado, está na lanterna do Pernambucano. E há um abismo entre os dois, claramente. O Sport jogou desse jeito que o Sport, que Fred falou aí, porque era mais do que suficiente para ganhar e ganhar bem. Né? Mas assim, se houvesse um estímulo, se houvesse aparecesse um milionário, sabe, e dissesse assim, olha, eu vou pagar X por cada gol de diferença desse jogo. Qual seria o placar do jogo? Teria sido Ia 10. voar. A turma ia voar, Felipe. E outro ponto que para mim também é muito importante. O esporte, dos times que eu já vi da Série B, eu já vi dos 20, vi 15. É hoje o time mais organizado. É hoje um time que tem cara, que tem linha de raciocínio, que tem conjunto. Até porque Anderson, de alguma forma, herdou o conjunto do ano passado. Foi um time que, queira ou não, com todos os problemas, mas bateu na trave ano passado para subir. Então, ele pegou um conjunto e depois desenvolveu o que ele queria de futebol. 7 jogadores de linha são do ano passado. Então, assim, facilita muito o trabalho de quem assume. Mas vamos lá. Eu vou dizer um negócio Então, para se você vocês, já viu? tem isso. Sim. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tô torcendo assim para que o Sport ganhe todos. Assim, eu queria. O Sport vai ganhar o Santa Cruz quando? Qual dia? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, rapaz, dia 11 de março, né? Tem jogo do Sport antes disso? Não. No Pernambucano? Tem contra o Joga Ibis quarta agora. Ibis, né? Pronto. Então, torcer para uma vitória do Sport, para que o Sport pegue o Santa Cruz já classificado, já, sabe, sem necessidade, sabe, de jogar com o time titular, enfim, né? Porque. Mas não vai. Com o Henderson, meu amigo. Com o Henderson vai todo jogo. Todo jogo. E aí, voltando, você tira até uma chance, por exemplo, que eu estava dizendo que o Sport já tem um esqueleto pronto, só que ele precisa avançar em algumas coisas. E nesse de avançar, você poderia justamente encontrar soluções
para momentos que o time vai precisar entre os reservas. Até para você evitar estar contratando desnecessariamente. Então, tem os meninos da base aí que você pode arrumar como solução, como os volantes se tornaram solução, como o Fábio se tornou solução, como o Pedro se tornou solução. Fred sabe, a diretoria do esporte queria um volante. Talvez hoje não seja mais necessário. No início do ano, o volante, talvez fosse o primeiro volante, fosse necessário, até para não levar Ronaldo como um grande titular. Só que hoje, talvez a turma risque ali, opa, aqui tem o Fábio, tem o Pedro, talvez não precise, não. Então, nessa necessidade de você evoluir, por mais que o time esteja organizado, mas evoluir em alguns sistemas de jogo, evoluir em opções, essa era a chance também de você colocar esses jogadores, não só a meninada, mas alguns reservas, para esses caras ganharem minutagens. Gabriel Santos, o centroavante, pô, a gente tem que ver. Será que o cara tem condições de realmente ser um reserva de Love? Tem condições de segurar a onda? Precisa ver. Nos primeiros jogos pernambucanos mostrou que sim. Mas precisa ter tempo, precisa mostrar. Juan Xavier, poxa, o Sport tem o único reserva de Jorginho, é Matheus Vargas, que tem gente que diz que é segundo volante, que é o terceiro no meio de campo, e aí? Por que não bota Juan Xavier para começar a dar rodagem ao menino, minutagem para o menino poder ser, talvez, uma opção para não chegar em maio, o Sport ter que ir atrás de um camisa 10 reserva. Só que se não fizer isso, vai ter que gastar. Se não testar, se não observar, se não dar minutagem para os meninos e os reservas darem resposta, lá na frente vai ter que gastar. Então são coisas cobradas que são necessárias que Anderson talvez abra mão de algumas coisas para a gente poder ver. Agora, Cauê, ainda que eu concorde, né, 100% com essa necessidade, hoje eu iria com o time titular, tá? Nesse jogo que o Sport foi. Porque eu acho que ficaria muito tempo entre o jogo do Bahia e o jogo do Náutico. Eu acho que seria uns 10 dias quase sem você colocar o time para jogar. Eu não gosto também desse congelamento, não. O problema é que Anderson não vem fazendo isso nas oportunidades. Mas por isso que eu falei do misto, Fred. Por isso que eu falei do misto. Não precisava. Você poderia fazer uma rodagem e palpar mesclado. Você não precisa entrar com hoje eu iria com a força máxima. E faria é o que eu até tuitei antes do jogo. Eu iria com a força máxima, mas faria as 5 substituições. E elas foram feitas, né? As 5 substituições foram feitas. Eu com certeza faria as 5 substituições. Talvez eu poupasse um Fabinho, que vem num desgaste excessivo, e porque você utilizaria o jogo para, primeiro, recolocar Ronaldo no ritmo e dar a chance ao menino da lateral direita, que, como você falou, ele foi utilizado no fogo contra o Ceará. Aí, na boa, não dão a chance a ele. Então, assim, nesse caso, vamos lá, eu iria para o jogo de hoje. Com Wagner Love eu deixaria, porque eu acho que Wagner Love fez 2 gols, estava precisando fazer gol, acabou que nem fez, né? Eu até deixaria em campo. Mas eu iria sem Fabinho, mas iria com o time titular. Agora, faria as 5 substituições. Porém, quarta-feira contra o Ibis, eu iria com o time todo reserva. Exceto o goleiro, manteria o goleiro. E faria as 5 substituições também. Veja só, contra o Ibis eu iria 100% reserva e também faria as 5. Por quê? Porque não é só descansar. É procurar soluções. Como você falou. Exatamente. Procurar soluções. Então, assim, não tem por que Jorginho, que agora já tem uma sequência, jogar contra o Ibis. Não tem por que Wagner Love jogar contra o Ibis. Não tem por que Juba jogar contra o Ibis. Não tem por que Fabinho jogar contra o Ibis. Fábio, volante, pode jogar. Tá vindo na sequência, tá ganhando corpo. Pode jogar. Pedro vai estar de volta. Quer dizer... Pode jogar. Encaixa Pedro e Fábio mais um pouco. Que os caras não podem só ficar no banco, até porque é um jogo na Ilha do Retiro, como o de hoje era na Arena, não tem um deslocamento de viagem, de desgaste. Não quer dizer que Juba não possa estar no banco, vai que numa tragédia toma um gol e fica naquele jogo chato de virar. Pô, você pode botar os caras para jogar no segundo tempo, mas primeiro você está preservando, primeiro vou preservar. Se eu precisar, eu boto. Mas vamos trabalhar para não precisar. E vermos situações novas de jogo. Novos jogadores aparecendo em cena. Mas mesmo assim, sabe, Fabinho mandava descansar, Juba mandava descansar, Love mandava descansar. Não, joga contra o Ibis e descansa contra o Santa Cruz. Pra quê?
disputar clássico. Felipe, pelo que tu falou aqui, o que eu botar lá resolve. Então, pela introdução que tu fez de Santa Cruz, Eu tenho uma pergunta para te fazer, viu, Fred? diz aí, manda. Eu disse aqui no último programa que eu gravei muito pouco contigo, sabe? Tu não é uma pessoa que está sempre aqui comigo. É uma pena, porque é sempre um prazer falar com você. Contém ironia. Mas, assim, teve um programa que a gente gravou junto foi ano passado, e que você dedicou, era para falar sobre algum jogo do esporte, eu não lembro mais qual era o jogo, mas, assim, você dedicou de 80% a 90% do espaço do programa para criticar Juba, para responsabilizar Juba pelo o mau resultado do esporte, pela má fase do esporte, porque postura, por isso. A pergunta é: você se arrependeu, companheiro? Não. Veja só. Essa minha questão com o Juba, ela continua a mesma, inclusive, viu, Felipe? Esse meu posicionamento de Juba do ano passado, ele era o seguinte: eu não gosto de Juba como ponta esquerda. Eu não gosto, eu continuo não gostando. E eu acho que Henderson, inclusive, conseguiu encontrar o melhor posicionamento para Juba, que é saindo, ainda que ele seja no papel escalado como ponta esquerda, ele cai pelo meio muitas vezes. Muitas vezes. Ele muitas vezes é um lateral, é um meia esquerda, com o Jorginho caindo ali mais para a direita. E aí tem uma participação boa de Igor Cariús entrando por ali. Porque eu acho que o Sport tem um problema, que era gravíssimo ano passado, esse ano reduziu um pouco, mas ainda existe. O Sport não tem pontas que entrem pela área em diagonal, como a gente viu, eu estou dando esse exemplo sempre, que é um time da Série B, Janderson fazendo contra o Sport, pô. Isso. O Sport não tem um jogador que pegue a bola na diagonal e faça que os pontas, o que Eric, veja só, o Sport sofreu dos dois lados contra o Ceará, o que Eric e Janderson fizeram contra o Sport. Essa agressão em diagonal. Edinho faz um pouco, Labandeira faz um pouco, por isso que melhorou. Porque quando Labandeira chegou ano passado já trouxe uma melhora. Labandeira é um cara que se conecta bem com o time, Edinho faz. Mas Labandeira é por fora, Fred. Então é diferente até dos caras do Ceará. Porque os caras do Ceará eles cortam para dentro e chutam, né? Não. E aí o Sport não tem. Esse o Sport não tem. Os do Ceará o Sport não tem. O Wanderson também não faria isso, mas ele não tem isso. O Wanderson até faz o invertido, mas não é a característica dele disso daí. Até porque não tem mais a velocidade. Exatamente. E aí, Cauê, Felipe, então assim, Juba também não é esse jogador. Até porque ele é canhoto, então Juba não entra na área rasgando para construir uma jogada. E eu acho que o Sport, ano passado, aceitou muito rapidamente que Juba deveria ser o ponta e pronto. E essa era a minha reclamação. E hoje, veja só, contra times mais fracos, eu ainda acho que Juba pode ser o lateral esquerdo. Um jogo na Ilha do Retiro contra Londrina, contra os adversários mais fracos de uma Série B, ou então um jogo desse que pode ser um perigoso, uma semifinal do Pernambucano. Então, um jogo, vamos dizer que vem o Salgueiro, vem um resultado improvável assim. Sport Salgueiro, um jogo que você tem um controle maior. Em casa, tá? Em casa, você pode deixar Juba de lateral esquerdo, com total liberdade para chegar, e você colocar o ponto esquerda. Agora, por exemplo, foram 20 minutos apenas, mas Filipinho mostrou a característica que pode combinar com a de Juba. Filipinho, claro que é o Caruaru City, claro que o jogo estava ganho, tem todos os claros do mundo. Mas Filipinho entra muito na área, pelo menos já tinha esse relato do ABC, né, já vinha de lá esse relato que o atacante quer um lateral de potencial ofensivo maior do que de potencial defensivo, mas e Cariús vem fazendo um pouco isso, por isso que Juba tem encaixado também esse ano, Felipe. Veja só, hoje Juba, e aí se você quer a palavra, Juba é a referência técnica do esporte. O esporte sem Juba vai dar alguns passos atrás. Pode até continuar sendo organizado, mas vai perder muito em poder de definição. Juba faz gol. Juba bate falta na cabeça, cruzamento. Juba dá assistência para gol. O esporte depende de Fred, Juba. veja. Gol sair. Muito bom.
muito bonito seu discurso, coisa e tal, mas assim, eu esperava alguma coisa do tipo, não, eu errei, admito, mas tudo bem, tá tudo certo. Assim, indiretamente, talvez você queira dizer isso. Agora, eu invejo, né, fiquei com certa inveja de você, que você disse assim, o Sport tem um problema. Eu vou dizer uma coisa, no dia que o Santa Cruz tiver um problema, eu vou ser o cara mais feliz desse mundo, velho. Não, veja só. O Santa Cruz, assim, Felipe, a gente já teve um debate ano passado e eu fui muito sincero naquele debate, assim. Eu admiro, velho. Eu admiro a persistência, assim, de quem não larga, assim. Muitos largaram. Eu acho que muitos largaram. Mas pode até pegar de volta de novo, sabe? Eu talvez fosse um desses, assim. Mas tem umas derrotas do Santa, assim, que são, né, que custam caro demais. Assim, é um time que perde jogos que custam caro demais, como aquela que foi justamente esse jogo que a gente falou. O Santa tinha sido rebaixado de novo para a quarta divisão e perdeu aquele jogo. A torcida foi para o estádio pós-pandemia, aquele jogo que valia a vaga na Copa do Nordeste. Me fugiu agora a partida. Foi aquele 3-3, eu acho. Floresta, né? Contra Floresta, eu tava lá. Eu tava lá. Exatamente. Foi ali que a gente teve debate. O cara ir para um jogo depois daquilo é foda. Eu tava lá, o Santos estava ganhando o jogo, já acho que já no finzinho. Aí, de repente, a torcida começou a gritar um nome assim. Eu digo, que porra é isso? Tipo, era alguém que tava lastrando o jogo, alguma influência, algum assim, uma pessoa dessa, uma personalidade que eu não conhecia. E aí, quando eu olhei assim, eu digo, a merda vai cobrir agora. Levou um gol, não deu 2 minutos. Acho que foi Ney Silva que tava nesse. É dispersão demais, né, Felipe? Para um jogo, né? Demais, porra, demais. Tem certa coisa, tem jogos que você tem que focar. Eu era uma pessoa que eu demorei para me render assim, a ideia de tomar cerveja em dia de jogo. As pessoas não entendiam por quê. Veja bem, eu adoro jogo e eu adoro tomar cerveja. Então, por que não fazer as duas coisas juntas? Por que não tomar cerveja em dia de jogo? E eu sempre defendi que não, que dia de jogo é jogo, porra. Jogo é jogo. Você quer beber cerveja? Beba depois do jogo. Chega em casa, você bebe cerveja, terminou o jogo, todo mundo que vai pro jogo de cerveja, vai ali no posto, todo mundo sabe o que eu tô falando, bebe ali no posto, depois do jogo. Mas, assim, eu era a pessoa que jogo é jogo. Quando eu vou pro jogo, eu vou partir do jogo, vou pra torcer, vou prestar atenção. Mas eu me rendi. E agora eu tomo minha cervejinha dentro do jogo. Mas, assim, é foco. É melhor o ópio, né? Foco em primeiro lugar. O foco em primeiro lugar. É necessário. O ópio é melhor o ópio mesmo. Mas, se eu não beber cerveja, eu vou fazer o quê de jogo de Santa Cruz? Eu tenho que beber cerveja, pô. A graça é chegar junto, ir pro posto, combina 2 horas antes, 3 horas junto, enquanto o pessoal toma cerveja, coisa e tal, a graça é essa, pô. Depois de 2 cervejas, a cabeçada de pipico entra, né? Não tem jeito, não. Isso aí pode tomar umas 1.500. Lá ele. Aí, Celso, só para fechar o esporte, o que é que eu diria assim? Além de dizer que o gasto foi suficiente, o que é que fica, né? Eu acho que tem 3 observações que para mim vão além do jogo, né? Ronaldo, que fez sua partida de número 200 pelo Sport nesse domingo. Né? Claro que está voltando de lesão, mas... É uma confissão de culpa. Aquilo não é uma homenagem, né, Fred? A turma não fez uma homenagem, foi uma confissão de culpa, né? Mas, Celso, mesmo ele voltando de lesão, e aí você dá o desconto para o jogador que está voltando de lesão, mas está claro que ele não pode jogar na frente de Pedro e de Fábio. Tá? Ele hoje é o 4º volante do Sport. Certo? Com alguma. Mas acho que está claro que Ederson enxerga isso também, né? Também acho que está claro. Acho que ele não pode jogar e não vai. Mesmo sendo uma liderança. Tá? Você pode ser uma liderança sem jogar. Ele já foi uma liderança sem jogar durante muito tempo. Tá? E os meninos têm uma qualidade de jogo, uma postura, uma forma, uma entrega muito maior. Então, assim. E por que a gente está falando de um Ronaldo, Celso? Que é um Ronaldo razoável, digamos assim. A última versão do Ronaldo, né, desde o ano passado, para uma Série B, vai lá que seja, né? Vai lá que seja, dá para ter no elenco. Não incomoda tanto quanto já incomodou. Né? Porque Ronaldo era do Sport, o Sport jogava com Jair e Patrick, e de vez em quando não saía para entrar Ronaldo, né? Aí é que não dava. Foda né? mais, né?
Jair, Patrick, e aí, eita, Ronaldo, amanhã é Ronaldo, Jair tá machucado. Então, assim, quando tinha muita qualidade, Ronaldo já estava. Eu nem sei se estava, eu tô falando aqui uma, uma hipérbole, né, digamos assim. Não sei se Ronaldo estava justamente no período que o Sport tinha Jair e Patrick, né, de volante, o Anselmo, outros tempos. Mas a segunda observação é em relação a essa boa entrada de Filipinho, tá? Para ter, e aí eu já expliquei, que é justamente a pergunta que o Felipe fez sobre Juba me ajuda nessa questão Filipinho. Talvez Filipinho tenha a característica necessária para você jogar com dois laterais, né? Igor Cariús vem muito bem, tá? Vem encaixado ali. Mas é bom ter uma opção a mais. Uma opção mais ofensiva, inclusive. Tá? Porque às vezes, quando o Sport está precisando de ofensividade, a primeira ação de Anderson é tirar Cariús, recuar a Juba e colocar um ponta. Talvez, com o Filipinho, seja uma substituição que traga o mesmo efeito e fique ainda você mais protegido, digamos assim, e Juba mais próximo do gol, que é algo que o Sport precisa. E o terceiro ponto, Celso, para fechar das minhas observações do que fica, é que mais uma vez Wanderson entrou, um jogo fácil, né? Um jogo cansado, assim, sem exigência, e não fez nada. E Paulinho entrou e deu uma bola para um gol. Então, eu acho que, sobretudo agora que Paulinho está protegido, né, está com contrato até 2025, eu acho que se você tem uma substituição entre Wanderson e Paulinho, eu acho que Paulinho deveria passar o lugar. Ele, para mim, vira opção. Eu acho que Edinho está na frente, Labandeira está na frente, tá? Mas eu acho que Paulinho deveria ganhar o lugar de Wanderson nessa lista aí de opções ofensivas pelos lados.